falando do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos hoje entrando no capítulo 17, lembrando que tem apenas 28 capítulos, então hoje nós fazemos 17, depois vamos restar, né, apenas mais 10 capítulos, né, e vamos encerrando daí o livro de Atos dos Apóstolos. E por que é importante o livro de Atos dos Apóstolos? Porque conta a história da igreja, de como foi fundada a igreja, né? Ele parte do início ali quando Jesus morreu na cruz, então agora ele ressuscita, ele aparece por vários dias, então agora ele vai ascender aos céus. Capítulo 1, ele ascendendo aos céus, deixando instruções claras para os discípulos, e daí os discípulos aguardando até que do alto venha o quê? O Espírito Santo. Exatamente. Que vai dar então a eles, né, tudo aquilo que eles necessitam para poder continuar o trabalho que Jesus iniciou na vida daqueles homens, realizando, né, esse mesmo trabalho da evangelização, da pregação do evangelho. Mas acima de tudo, queridos, às vezes a gente se perde, sabia? Porque a gente acha assim, não, Jesus veio para proclamar o reino de Deus. Não há dúvida, era a tônica da mensagem. Agora, de nada valeria ele ter uma mensagem se não tivesse pessoas para imprimir essa mensagem continuamente. Por isso que ele investiu na vida daqueles homens durante 3 anos e pouco. Significa o quê? Não adianta você ter uma verdade nas tuas mãos e não pensar em gerar um legado, tá? Eu digo para você, vai valer a pena tudo que eu tenho feito na minha vida com relação às coisas de Deus, se amanhã ou depois eu não estiver aqui, alguém ficar dando continuidade. Então, lembre-se disso. Não é só você saber o Evangelho, mas você saber e conseguir transferir isso para alguém, tá? Através de palavras. Por isso o discipulado, por isso fazer discípulos, ide por todo mundo e fazer discípulos, né? A palavra do Senhor diz. Então, vamos lá então, que a minha intenção na sua vida hoje é fazer de você um discípulo, ok? Exatamente. Que você seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então. Vamos lá, capítulo 17 de Atos, né? Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então, receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Bom, queridos, então como nós temos sempre ensinado você, né? É importante você localizar aonde, o porquê, com quem estão. Então, o aonde, né? Fala que passado por Anfípolis e Apolônia chegaram a Tessalônica. Então, eles estavam lá, uma sinagoga aqui judaica, passaram, né? por algumas cidades, mas o objetivo era Tessalônica, ok? Isso. É por isso que tem a carta aos Tessalonicenses depois, ok? Tá? Fala que havia uma sinagoga judaica, que você já aprendeu que eles sempre buscavam Um lugar para oração. de oração, e onde aprendia a palavra, onde expor as escrituras. Que no capítulo anterior foi na beira de um rio. Na beira de um rio, né? E aqui não. Então por que eles foram na sinagoga? Porque havia uma sinagoga, tá? Fala que durante 3 sábados, né, eles discutiam com eles, né? O que eles discutiam? Então é importante o conteúdo, com base nas Escrituras. Então, irmãos, eles não estavam lá para falar de ideias, de pensamento, não, mas do que estava escrito. E aqui diz, né, pastor, com base no seu costume. Exato. Paulo foi à sinagoga por 3 sábados, quer dizer, era costume ir na sinagoga. Então, assim, a gente tem que ter o costume, o hábito de estar na casa do Senhor. E observe então que o verso 6 fala que ele explicava e ele ia provando que Cristo deveria sofrer. Então, falando de Jesus, né, da ressurreição dentre os mortos, tá? E como sempre, alguns judeus, né, foram persuadidos e uniram-se a Paulo, né, bem como muitos gregos e tementes, né, a Deus, não poucas mulheres de alta posição. Então vemos aqui
atingindo classes de pessoas, classes Todos. religiosas, né, gentios, judeus, tá? As pessoas que estavam envolvidas nisso tudo. E como sempre, né, irmãos, eu gosto do termo que ele usa aqui no verso 5, que havia o que? Homens perversos e desocupados. Queridos, porque se você for ver, uma coisa é você ser perverso, mas o perverso se agrava quando o perverso está desocupado. Não tem o que fazer, né? Às vezes nós temos que dar ocupação para o perverso, porque ele já tem por natureza o fato de ser perverso. Se estiver desocupado, então ele vira o que acontece aqui, né? Ele inflama a multidão, inicia um tumulto na cidade, invade a casa de um cidadão daquela cidade só porque Paulo e Silas estariam lá, supostamente, né? Trazem aquele tal de Jason para o meio da multidão, né, para ser inquirido, não achando, né, o Paulo e o Silas, tá? Fala que esses homens, né, então a cidade estava em alvoroço, e agora então no versículo de número 9, tá, eles conseguem serem soltos pagando fiança. Então observe que esses homens têm que pagar fiança para poder ser soltos, né, só porque supostamente estavam abrigando Paulo e Silas, que conforme os que agitaram a multidão estavam ali pregando um outro rei contra César e assim por diante. E a gente sabe que não tem nada a ver, a tônica não era essa, está bem claro lá no início que eles discutiam as escrituras, em nenhum momento eles estavam ali tentando competir com César, mas aos desocupados, né, que às vezes fica causando esses problemas. E lembrando que então eles estão em Tessalônica, porque eu lembro que porque você vai ver que passagem em Tessalônica, você vai ver na Bereia e você vai ver em Atenas, são os três lugares onde a gente vai passar hoje na segunda viagem missionária de Paulo, ok? Então agora em Bereia. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ok? Então, importante, irmãos, observe que agora, por causa daquela rolo todo lá, né, aquela perseguição toda em Tessalônica, então agora eles vão para Bereia. Eu chamo a atenção porque em Bereia também, né, chegando ali, eles foram para a sinagoga, de novo a gente vê isso, mas ali existe o quê? Um apontamento no verso 11 que fala assim, os bereanos eram mais nobres do que os tessalônicos. Será que estava dizendo que eram mais ricos? Não, irmãos. As escrituras estão chamando de nobreza é uma atitude, porque uma coisa quer dizer você apenas rejeitar uma ideia, outra coisa é você analisar aquela ideia, aquela opinião, aquela visão, e você então ter parâmetros para que você possa estabelecer fundamentos para aquilo que você quer crer ou não crer. Então é isso que esses bereanos são chamados de nobres. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Interessante que aqui não está dizendo assim, eles chegaram, eles só receberam o que Paulo e Silas falaram. Não, né, eles foram nobres porque receberam. Não, eles foram nobres porque puderam examinar e comparar. O que eles faziam, pastor? Vamos dar exemplo aqui. Por exemplo, você que está recebendo essa palavra agora, né, e tem lido assim, depois, o que os bereanos fariam? Vamos lá, vamos nas escrituras, vamos ver se é isso mesmo. Vamos procurar saber se é isso mesmo que estava escrito, se era isso mesmo que estava, né? Então eles examinavam tudo. E hoje, queridos, a igreja hoje, muitas igrejas, quando eu digo igreja, estou dizendo igreja no todo, não uma denominação, às vezes perecem nisso, porque os irmãos da igreja, as pessoas que vão, os membros, os frequentadores, às vezes vão lá para comer a comida pronta, tá? E às vezes o que acontece? Não checa, não dão uma de bereano e acaba comendo comida estragada ou comida que tem uma aparência de boa, mas não é. Desviando você da verdade. Então, eu digo para você, o fato de você ser um bereano não tem a ver com uma denominação, tem a ver com uma postura de nobreza diante de Deus. Eu sempre digo, nós temos que ser crentes bereanos, aqueles que vão examinar, vão procurar saber, é isso mesmo, está dentro
E né? um bereano é diferente de um questionador. Exatamente. O questionador, queridos, é aquele que não conhece as escrituras e fica questionando porque acha que não é daquele jeito. O bereano é alguém que pega, né, a dúvida, traz, ele mesmo examina e ele mesmo conclui se é ou não é. Por isso que diz antes, né? Porque receberam a mensagem com grande interesse. Então eles tinham interesse, não era assim, vamos ver aqui se o pastor falou tá certo, né? Porque senão nós vamos pegar o pastor depois, porque não falou direito ou falou errado. Não era isso. Eles examinavam porque eles tinham interesse, era aquela assim, puxa, eu quero até saber mais. Eu tenho interesse em conhecer mais. E assim como em Tessalônica, queridos, observe que quem creu, tá? Foram judeus, um bom número de mulheres gregas de elevada posição também, tá? Então, ou seja, o evangelho ele alcançava desde os mais humildes até os mais elevados de posição, e alguns homens gregos, né, também foram alcançados por essa mensagem. Não satisfeito, aqueles homens judeus que estavam lá em Tessalônica, irmãos, agora sabendo, né, que Paulo estava pregando em Bereia, o que eles fazem? Eles se dão o trabalho de sair de lá, acho que dá uns 30 quilômetros de distância, e vir aqui para quê? Para fazer a mesma coisa que fizeram lá, ou seja, alvoroço, incitar a multidão. Falta do que fazer, né, irmãos? Né? Homens, né, que não, como é que fala lá? Como é que chamava lá em cima que não tinham o que fazer? Né? Desocupados, né? Bom, mas enfim, tá? Então agora as pessoas imediatamente enviam Paulo para o litoral, tá? Que é Atenas, né? Ali. Silas Timóteo permanece ali em Bereia por mais um tempo e ficam instruções claras para que após eles terminarem o trabalho ali em Bereia, se juntasse a Paulo, né, assim que possível, lá em Atenas. E agora a gente vai ver algo muito especial acontecendo aqui em Atenas, tá? Onde a gente vê, né, que Deus tem que usar a habilidade e a sabedoria de Deus na vida de Paulo para ele poder falar aos atenienses. Lembrando que os atenienses naquela época era o berço dos pensadores. Então, onde havia pensava-se em filósofos, pensadores, era Atenas, né? Era a Grécia, Atenas, era o berço desse lugar pensante, né? O lugar dos pensadores. Então era tudo muito racional, tá? E isso tem um lado bom e o lado ruim a gente vai ver agora. Vamos lá. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuário feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feito pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou.
e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Amém, queridos? Então, observe agora alguns detalhes importantes, tá? Isso. Vai desenhando aí o cenário, tá? Fala que enquanto esperava, né, por eles em Atenas, eles quem? Né? Silas e Timóteo. Silas e Timóteo, tá? Então ali Paulo fica o quê? Tá? Ele observe que ele chega naquela cidade e começa a observar. E o verso 16 fala assim: ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Então ele observa, lá. Queridos, uma cidade que é marcada pela filosofia, pelo pensamento livre, se permite muito isso, tá? E tem o lado bom e o lado ruim. Bom você pensar, ruim é que você pensa tanto que você no fundo não chega a lugar nenhum. O que o filósofo é, com todo respeito, né? Nada mais do que pessoas que sempre têm um argumento, têm um pensamento, mas perceba-se que parece que nunca chega a lugar nenhum, né? Porque sempre tem um pensamento novo, enfim, uma evolução, e parece que não chega a uma conclusão. Então é isso que ele fala assim: tinha lá muitos ídolos, ou seja, eles não tinham problema de crer. O problema deles justamente era crer demais em muitas coisas que, se juntar tudo, não dava um. Tá? Então agora o que acontece? Você vai ver no verso 17 que ele também vai procurar uma sinagoga, e ali ele discutia, né, por vários dias ali com homens, né, tementes a Deus. Mas você vai ver outra coisa interessante, que a gente não viu anteriormente em outros lugares, que aos sábados ele vai aonde? Na sinagoga, ok? Mas a gente vê o quê? Que bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Você vê que Paulo, ele não só agora, a gente vê um pouquinho diferente o comportamento dele, que ele não espera só os sábados para ir lá discutir, né, as escrituras, mas agora todos os dias na praça. Por quê? Para quem sabe a cultura, sabe que essa cultura da praça, né, normalmente era em frente aos mercados, onde o pessoal se reunia, ou indo para o mercado, ou voltando dele por causa do comércio. Então ali havia um fluxo grande de pessoas, e ali ele ficava falando, discutindo, porque ele precisava assim colocar em questionamento, né, a crença daqueles homens, até para poder pregar a verdade, ok? Verso 18, o que acontece? Alguns filósofos, e ali diz assim, epicureus e estoicos, tá? O que você precisa saber sobre os epicureus e o estoico? Eram duas classes de pessoas. Uma, queridos, que acreditava que a vida é só isso aqui que a gente vive aqui, esses 60, 70, 80 anos, tá? E que você deve viver ao máximo que você puder, aproveitando a vida, tá? Porque não existe nada após isso, tá? E a outra classe de pessoas, que era aquela classe assim, que acreditava sim numa vida posterior, porém, tá? Que você não poderia mudar nada na sua vida aqui. Tipo, né? Você nasceu assim, vou morrer assim, não adianta o que eu faça, que já está tudo escrito, determinado. Então, essas duas classes que predominavam, não quer dizer que só existiu isso, mas que predominavam naquele local. Então, e por que isso é importante a gente saber? Porque por causa do discurso que Paulo vai usar agora na sequência, que tem a ver com a crença que eles já traziam com eles, tá? Então, observe que alguns falam assim: o que esse tagarela, o que esse falador está falando demais acerca de Paulo? Por quê? Esse cara tem muitas palavras e eles se sentem incomodados com isso, né? E fala assim, parece que ele está anunciando um Deus estrangeiro, ou seja, um Deus que a gente não conheça. Será que esse cara conhece um Deus que a gente não tenha conhecido? Afinal de contas, tinha tantos ídolos, tantos deuses lá em Atenas, né, irmãos? Mas tinha um altar escrito lá, né? Ao Deus desconhecido. Exatamente, porque daí fala assim, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus, né? E da ressurreição. Então observe que existia duas tônicas na pregação de Paulo: Jesus e a ressurreição. Por que a ressurreição? Porque isso, tá, ia contra aqueles que não acreditavam numa vida, né, pós essa nossa vida aqui humana. Então isso aqui já era um escândalo para quem não acreditava na ressurreição, para quem não acreditava, né, na vida posterior, enfim, tá? E para aqueles que acreditavam que a vida tem que ser é só isso aqui, não tem como mudar, também isso marcava aquelas pessoas. Verso 19, então, né, fala que eles são levados a uma reunião no Areópago. O que você precisa entender sobre o Areópago? O Areópago era um lugar, né, como Panteão, por exemplo, onde sentavam autoridades para julgar pensamentos, julgar pessoas. Então, na verdade,
ele está sendo levado lá, sim, para ser ouvido, tá? Mas podendo ser absolvido ou condenado. É importante você saber disso. Tá? E agora então, né, e pergunta, que novo ensino é esse? Observe que o verso 19, parte B, fala, que novo ensino é esse que você está falando, que você está ensinando? Tá? Você está apresentando algumas ideias estranhas. Estranhas, esquisitas, não faz parte do nosso, né, do nosso dia a dia. Tá? Nós queremos saber o que significa isso. E todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar e ouvir das últimas notícias. Queridos, era a pandemia do momento, era o Covid do momento, né? Aí então que Paulo se levanta nessa reunião lá do Areópago, tá? E ele diz isso aos atenienses, fala assim, eu vejo que vocês são muito religiosos, mas não é no sentido ofensivo, é no sentido assim, porque eu andei, né? Depois de um tempo, eu andei pela cidade e percebi cuidadosamente, ele fala, né? Seus objetos de culto, e encontrei até um altar com a inscrição que a pastora falou. Ao Deus desconhecido. E olha só, ele fala, é essa a deixa, né? Eu vou provar para eles que o que eu estou pregando, né, é algo que eles conhecem sim, só que eles conhecem como um Deus desconhecido. E é esse que eles precisam conhecer, é esse que eu, né, que eu anuncio, é esse por isso que ele fala assim, olha, o que vocês adoram, porque eles já adoravam esse Deus desconhecido, mas não sabiam o que era. Ao Deus desconhecido. Apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então é o seguinte, você já, olha que gentil, irmãos. Vocês têm um altar lá. Ele falou assim, vocês estão Deus desconhecido. Meio caminho andado, vocês já estão adorando ele. Agora eu vou te mostrar quem é ele. Vocês só não conhecem, então eu estou anunciando o que vocês já adoram. Eu vou aperfeiçoar. Gente, que sabedoria. Meu Deus, eu falo, Senhor, Deus foi muito bom com Paulo. Né? Foi de observação, né? Então, é a mesma coisa que você se encontrar com alguém hoje, ou você vai na casa de um parente seu, está coisa assim, e você começa a observar as coisas que estão ao seu redor ali, e de repente, através disso, você acha uma oportunidade para falar do Deus que você adora. E olha a sabedoria, que agora, em vez de ele chegar e atacar aqueles muitos de ídolos, né, atacar a fé daquele povo e perder o coração desse povo, o que ele faz? Ele usa isso, porque ele fala assim, no verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele está dizendo assim, ó, vocês creem que Deus que criou todas as coisas, né? Eles falam, né? Sim, creio. Você crê que quando olha para o céu, né, para a luz, para as estrelas, né? Você sabe, queridos, que quando alguém chegar para você e falar assim, olha, eu vou provar para você que Deus não existe, fala assim, não tem problema, eu estou pronto para ouvir você, né? Tá? Só que assim que você falar com argumentos, aproveita e tira as estrelas do céu, porque foi ele que criou. Então, para você provar para mim que Deus não existe, você tem que tirar as estrelas do céu. Tá? Outra coisa que você precisa saber, queridos, né, acerca de Deus. Tem pessoas que falam assim, eu quero conhecer tudo de Deus. Você já tentou olhar para o sol fixamente com os seus olhos? Naquele dia bem ensolarado, né, céu aberto, sem nuvem. O que acontece? Você consegue ficar olhando para o sol? Não consegue. Por quê? O sol, queridos, é uma estrela, né, determinante, uma das principais estrelas do céu. E o que acontece? Você pode conhecer o sol até certo ponto, porque você não consegue olhar para o sol o tempo todo e ver este sol, né, na sua plenitude. Assim é Deus, queridos. Deus você pode enxergar. Eu digo para você, o máximo que você consegue enxergar de Deus, tá, é muito limitado, mas que através de Jesus você consegue enxergar muita coisa de Deus. Por isso que Jesus veio, queridos, para mostrar para nós quem era Deus, porque só olhando para o sol a gente não ia conseguir saber quem era Deus. O sol, né, vou falar uma linguagem indígena agora, o sol precisou vir à terra em forma de gente para você poder conhecer, né, quem é esse sol, quem é a luz do mundo. Queridos. Então, olhando para Jesus agora você consegue conhecer mais Deus, porque olhando só para o sol não conseguia. Então, olha só, queridos, aqui quantas virtudes e quanta sabedoria a gente vê de Deus, e Deus usando Paulo então, né, para falar com aqueles homens, e ali ele vai, prega a palavra do Senhor. Ele fala assim no verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando. O que é tateando? Porque você não só tateia que não consegue enxergar. Como você não consegue enxergar, né, Deus na sua plenitude, então pelo menos tateando, né, pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, tá? Daí fala, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E ali ele vai pregando, né? Seguindo com o verso 29, visto que somos descendências de Deus, não devemos pensar que a divindade é somente uma escultura de ouro. Então ele tira o quê? Ele tira o foco daquelas imagens, daqueles altares, tá?
tá? Fala do passado, versos 30. No passado Deus não levou em conta essa ignorância. Com quem diz, vocês são ignorantes, mas ele fala isso gentil, irmão, de uma maneira que não vai ofender, tá? Agora ordena que todos vocês em todo lugar se arrependam. Olha só, leva eles ao arrependimento, né? Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ou seja, até aqui tudo bem que vocês tiveram essa fé distorcida, mas a partir daqui vocês têm que tomar um passo, né, de entendimento, né? Já que vocês são tão pensadores assim, né? Já que vocês são tão filósofos, então vamos se encaminhar para o lugar certo. Observe com muita sabedoria aqui. E volta a falar do ressuscitando dentre os mortos. Observe que o final do versículo 31, tá? Fala assim, verso 31, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando. E aqui lembra que ele feria uma crença que tinha os epicureus, né? E a outra classe, os estoicos, e ele feria uma crença aqui com isso. Verso 32, então fala, quando ouviram sobre a ressurreição, observe que, alguns zombaram. Alguns zombaram, porque eram aqueles que não acreditavam, né? E outros disseram, a respeito, nós ouviremos outra vez. Uma parte zombava, outra parte ficou pensando, na próxima vez vamos escutar mais sobre isso. Conversar mais sobre isso. Né? Tá? Com isso, então, Paulo se retira ali, né, diante daqueles homens, né? Fala que agora o resultado, alguns homens, né, juntaram-se, eles e creram, e outros, entre eles, cita lá o nome de duas pessoas, Dionísio, né, que era membro do Areópago, ok? Tá? E uma mulher, fala também de Dâmaris, tá? E outros com ela que não diz quem são esses outros. Que a gente vê então agora uma passagem por 3 cidades, 3 povos. A gente vê o evangelho sendo pregado de forma sábia, havendo perseguições, quando não justas, injustas, né? Inventadas, mas Deus os livrando e o Espírito Santo conduzindo esses homens a uma expansão poderosa. O que a gente tira de lição nesta manhã, queridos? A importância de nós estarmos, tá, meditando. Por uma coincidência, hoje é sábado também, né? E nós estamos aqui, tá? Então, a primeira coisa, medita na palavra, tá? De dia e de noite. A palavra do Senhor diz assim, né? Que vai ir bem tua vida, tá? Isso é uma dica para que você vá bem na tua vida, tá? Segunda coisa, seja um crente bereano. Seja um bereano, querido. Não é pecado, não é desrespeitoso. Você acha que é desrespeitoso você ir checar aquele que busca com interesse. O que nós estamos falando? Não interesse de querer provar, vou provar que essa pessoa está errada. Não, interesse de querer conhecer mais, se aprofundar ainda mais. E deixa a gente classificar você agora bonito. Seja nobre. Isso é gostoso, né, irmão? Seja nobre. Imagina você chegar para um irmão, seja nobre, irmão. Né? Tipo, aquele irmão que fica questionando Deus, as coisas de Deus, os evangelhos. Irmão, seja nobre. Como assim? Seja um bereano. Vai checar no que a Bíblia diz, tá? Você vai ver, queridos, que Deus não chamou você para você conviver numa igreja com pessoas que são perfeitas. Não foi. Ou numa igreja perfeita. Não, mas Deus chamou a mim e a você para que juntos nos aperfeiçoemos nele. Tá? Exatamente. Às vezes eu vou me aperfeiçoar graças ao seu erro, ao seu pecado. Às vezes você vai se aperfeiçoar graças ao meu erro, à minha falha. Mas é o andar junto. Veja bem, eu não preciso ter a sua falha para mim ser aperfeiçoado nisso. Né? Graças a Deus que você já tem ela e eu posso aprender com ela. E vice-versa, a minha com você. E aqui é o segredo de viver em comunhão com a igreja. Então, queridos, permita que o Espírito Santo... E aqui, vamos terminar falando o Atos 20, 17 e 28 diz, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu tenho uma lousa magnética aqui do lado da minha geladeira e nela está escrito, estou vendo agora aqui, em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. Que essa seja a nossa essência. Lembrando que você vive por Cristo, você se move por causa dele, você existe por causa dele. Então, assim, se você se move por causa dele, querido, todos os teus movimentos têm que ser em prol dele. Tipo, o que você vai fazer hoje? Você vai sair, você vai passar com sua família? Lembre, em Cristo nós nos movemos. E se a tua pergunta é como o dos atenienses, né? Em qual dos nossos ídolos devemos crer? Devemos ser batistas, assembleanos, quadrangulares, presbiterianos, neopentecostais. Eu digo para você, irmãos, você está meio caminho andado, você já está adorando, mas adora o Deus desconhecido, tá? Que não é uma denominação, e sim uma verdade. Exatamente. Tá? Ainda que essa verdade ela resida
numa assembleia, numa batista, numa quadrangular, porque todas essas contêm a verdade, né? E contêm homens que vão ter também as suas filosofias e os seus humanismos, mas você precisa ser bereano e saber conviver, lidar e extrair sempre o melhor para você, tá bom?